sobre o novo treinador. Voltamos na TV e o assunto em pauta agora no De Primeira é o Santos, que tem um novo treinador. E confesso, para mim foi surpreendente, hein? Ontem à noite, estava acompanhando as notícias ali, a hora que falou Kleber Xavier, o novo técnico do Santos, falei, opa, que isso? Fiquei até conversando com o PVC nesse momento. Mas fato é que, aí a notícia que o PVC trouxe ontem à noite, por isso que a gente estava conversando, Santos contrata Kleber Xavier como técnico com comissão técnica de Tite. Kleber Xavier, que é o fiel escudeiro do Tite, auxiliar dele por 24 anos, toda uma vida, é o primeiro trabalho dele como técnico efetivo, né? Ele no comando de uma comissão. E chama a atenção também que toda a comissão, ou parte dela, ou a parte principal dela, vamos dizer assim, comissão técnica do Tite, estará também no Santos. Como o Matheus Bach, que é o filho do Tite, auxiliar técnico, o preparador físico, o Fábio Maceragian também, ou seja, todo mundo que acompanhava, pelo menos os principais fiéis escudeiros ali do Tite, estão nessa comissão. Como é que você traz os bastidores para a gente, PVC, e o que você achou dessa, querendo ou não, aposta do Santos? Eu gostei porque, até porque a gente estava falando ontem de manhã, eu estava ouvindo um monte de programas, as pessoas falando, é um absurdo que sai Mano Menezes do Fluminense e vai para o Grêmio, que sai do Dorival Júnior da seleção e vai para o Corinthians, aí precisa renovar os nomes dos técnicos. Aí quando aparece Kleber Xavier no Santos, você fala assim, que absurdo, nunca foi técnico. Então, a gente quer uma coisa, a gente quer outra. Tem muito torcedor também corneta em rede social, agora o Santos vai voltar para a Série B, coisas assim. Porque muita gente compara com o Paulo Turra. Mas eu acho que são situações diferentes. As situações são diferentes sempre. Por exemplo, você vai pegar casos no Brasil de auxiliares que viraram técnicos. Fábio Carille, no Corinthians 2017, foi campeão brasileiro e paulista. Era auxiliar do Tite, virou campeão brasileiro e paulista. Aí você vai pegar Murtosa no Palmeiras, não deu certo no ano que o Palmeiras foi rebaixado. O Paulo Turra não era mais auxiliar, o Paulo Turra era o técnico que o Filipão colocou no lugar dele e era técnico. Quando saiu do Atlético Paranaense, foi para o Santos e não deu certo. Então, cada experiência de auxiliar virar técnico é uma. Carlo Ancelotti foi auxiliar técnico do Arrigo Sacchi na seleção da Itália de 94. E virou o técnico que é, que a CBF quer de qualquer jeito. E era auxiliar técnico. Aí virou técnico do Parma, é verdade, ele teve Parma, depois Juventus, depois Milan. E virou o técnico que virou. O Santos escolheu o Kleber Xavier e não foi por uma escolha de pensar em esquentar a cadeira para o Tite. Não se trata disso. O que o Santos entendeu é que ele precisava de uma comissão técnica com experiência, entendeu que o Kleber tem essa experiência e que o Kleber muitas vezes foi o cara que fez o serviço sujo para o Tite. Então, quando o Tite precisava, vai lá e corrige o fulano. Quem ia fazer o serviço sujo era o Kleber, muitas vezes. Nem todas as vezes. Então, o Kleber tem essa experiência. O Kleber foi campeão brasileiro da Libertadores, da Copa do Brasil. Não, da Copa do Brasil não. Campeão brasileiro da Libertadores, da Recopa, Mundial de Clubes pelo Corinthians. Foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. Foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Internacional. Trabalhou no Oriente Médio. Disputou 2 Copas do Mundo como parte de uma comissão técnica que vai praticamente inteira para o Santos. Só não vai o Tite. Mas o Kleber já tinha dito que ele ia ser o técnico. Então ninguém está esquentando cadeira para o Tite. O Kleber é o técnico. Vai funcionar? A gente vai ter que saber no decorrer do tempo. Eu lembro muito que quando eu fui entrevistar José Mourinho, dia 18 de junho de 2008, em Belo Horizonte. Você morava em Belo Horizonte ainda? Você morava? É. Morava. O Quality lá na Afonso Pena, que bairro é? Savassi. Savassi, lá em cima? Lá em cima? Não, nessa. Lá em cima. Eu morava lá perto. Ali é Serra. Ali é Serra? Serra. Eu fui lá na Serra entrevistar José Mourinho em 2008, 18 de junho de 2008. Aí eu falei pro Mourinho, Mourinho, é verdade que você era intérprete do Bobby Robson no Porto, no Sporting, no Barcelona? E ele respondeu, pá, eu sou intérprete porque era o único a falar o inglês, pá. Ou seja, ele era auxiliar técnico do Bobby Robson em 3 trabalhos e do Van Gaal. E virou o The Special One. Hoje em dia tem o Diego Simeone. Não é? E ele estava hospedado lá, então? Tava lá. Olha, pertinho da minha casa, dá para ir a pé. Da onde minha mãe morava. Você morava lá? Morava. Nessa época? Nessa época. 18 de junho de 2008?
2008. Devia ter ido lá, tava Zé Plihal e eu. Devia ser no Zé Mourinho. Não te conhecia ainda, PVC, ainda não tinha esse privilégio, esse prazer de te conhecer. Quer dizer, sabia quem você era, né? Te assistia, mas não te conhecia Tá me chamando pessoalmente. de velho agora, 17 anos atrás. Tô te chamando de relevante. Tô enchendo sua bola aqui, PVC. Ah, gente, vê se pode. Ô, PVC, agora acho que passou um pouco a impressão, assim, de que o Santos... Não a impressão, o Santos de fato queria o Tite, né? Ah, não tem tu, vai tu mesmo. Já que não dá pra ser o Tite, vem aí a comissão. Não acho que foi isso. Não acho que foi isso. Por exemplo, o Dorival Júnior. Eu sei que o Musetti tem uma informação diferente da minha. O Santos não fez um convite para o Dorival Júnior. O Dorival não recusou nenhum convite do Dorival Júnior. Teve sondagem que não foi por meio do CEO nem do Marcelo Teixeira. Teve gente que ligou para o Dorival Júnior e sondou o Dorival. E o Dorival não demonstrou interesse, mas não teve um avanço, não teve um convite. Para recusar uma proposta, precisa ter uma proposta. O Tite não teve uma proposta, teve uma proposta do Corinthians. E ele acabou não vindo por causa da questão do estresse emocional. O Kleber quer ser técnico. A conversa do Pedro Martins... E já tinha anunciado, né, que seguiria carreira solo antes mesmo do Tite ter essa questão de saúde mental. Se fosse o Tite, não teria o Kleber. Porque o Kleber já havia saído da comissão técnica do Tite. Se fosse o Tite no Corinthians, seria o Tite, teria o Matheus Bach, teria o Fábio Manzeridian. Não teria o César Sampaio, não teria o Kleber. Quem o Santos contratou foi o Kleber Xavier para ser técnico. E aí depois veio a leva da comissão. E aí vamos voltar para a questão dos técnicos. Não, o Santos queria a comissão técnica do Kleber, que o Kleber ofereceu a comissão técnica. Que não era Já essa. que o Tite, que era essa. Quando começou a conversa com o Tite, com o Kleber, o Tite já não tinha ido mais para o Corinthians, então a comissão técnica era a comissão técnica do Tite. Era o Kleber, era o Fábio Manzeridian, o César Sampaio já está lá, era o Vinícius, era o Matheus Bach. Então, o que se entendeu? Que o Kleber tem experiência e que pode ser muito bem sucedido, também porque traz com ele uma comissão técnica extremamente experiente. Tem um pedaço que eu não gosto da história, que foi lá no começo da conversa, que o Marcelo Teixeira pediu que se observasse alguém que também tivesse boa relação com o Neymar. Isso devia ser irrelevante. Não é irrelevante. O Neymar se dá muito bem com todos eles. Então, tem uma aprovação informal do Neymar, que não precisava acontecer. O Marcelo Teixeira é chefe do Neymar. O Neymar não tem que escolher o chefe dele. Nem dá bênção, né, para esse técnico que está chegando. Mas o fato é que quem apresentou a solução foi o Pedro Martins. Com qual condição? O Marcelo Teixeira queria um técnico experiente, com conhecimento do futebol brasileiro, com conhecimento dos jogadores do Santos, com capacidade de liderança, e a conclusão do Pedro Martins foi: olha, eu tenho essa comissão técnica com um cara que tem liderança, que é o Kleber. Vamos voltar lá. Auxiliares técnicos que deram muito certo. Carlo Ancelotti, eu citei. José Mourinho, eu citei. Hansi Flick vai jogar amanhã a semifinal da Champions League. Ele era assistente técnico do Joaquim Ló na Copa de 2014. Foi o técnico campeão da Champions em 2020 pelo Bayern. Isso significa que o Kleber vai ter o mesmo sucesso? Não. Significa que há dificuldades superadas por alguns e não superadas por outros ao se tornarem técnicos depois de terem sido auxiliares. Acho que vai ser interessante da gente acompanhar, até para acompanhar um trabalho autoral dele, né, que não seja relacionado ao Tite. Então, saber qual é a identidade do Kleber Xavier, qual que é o DNA que ele tem no futebol. Claro que ele tem uma relação muito próxima com o Tite, foi uma carreira inteira, 24 anos juntos, um casamento muito longevo, mas vai ser interessante de acompanhar. E que, apesar de ser um primeiro trabalho como treinador, não é cru, é experiente, é um cara da bola, que passou por muitas vivências no futebol. Mas ainda assim, né, quando é você que toma as decisões, você que tem a responsabilidade sobre tudo, tem um peso muito diferente. Então acho que vai ser legal de acompanhar. Vai ser uma experiência, a gente vai entender se vai dar certo ou não. Agora, PVC, outro nome que está surgindo no Santos, esse sim, muito experiente no futebol, Vanderlei Luxemburgo, pode ser dirigente do Santos? É o que o Lucas Mussetti trouxe para a gente no All Sport, dizendo que ele seria um elo ali entre jogadores, entre diretoria, uma espécie de dirigente boleiro. Como é que você viu essa história?
Você sabe quando é que o Kleber Xavier apareceu no futebol, né? Como? Na véspera de Corinthians e Grêmio, final da Copa do Brasil. Tá aí na tela para vocês, PVC, só para deixar registrado, o Santos pensa em dirigente boleiro e avalia Vanderlei Luxemburgo. Então, ele seria esse elo entre comissão técnica e o grupo. Se for dirigente, pode ser comentarista? Agora ele tá nesta seara aí, né, Se comentando. for comentarista, pode ser dirigente? É, pode ser um manager. Ai, PVC. É isso? É isso. Comentarista manager. É isso. O PVC, agora a gente está brincando aqui, mas a situação lá no Santos está complicada, né? Ontem, inclusive, teve invasão no CT, membros de torcidas organizadas chegaram a invadir lá o CT Rei Pelé do Santos, entraram por um campo anexo, onde a categoria de base estava realizando uma partida, e eles adentraram por um portão, a gente está vendo aí as imagens, muitos torcedores. A gente não tem um número exato, mas uma quantidade aí relevante que a gente pode acompanhar pelas imagens, foram até o local. Eles portavam fogos de artifício e queriam conversar com o presidente Marcelo Teixeira, além de jogadores. O presidente não estava presente, o treino acabou sendo interrompido por questões de segurança e até a polícia militar foi acionada. Eles não conseguiram invadir o hotel, a academia, onde estavam os titulares. Mas, mais uma vez, a gente vê esse tipo de ocorrência no futebol brasileiro, PVC, e sai muito. O torcedor, claro, ele tem direito de se manifestar, de ficar chateado com o clube, mas isso aí passa muito de um ponto, né? Você invadir um local de trabalho, você colocar a segurança de atletas em risco, aí é passar muito de um ponto. Isso não é amor, como diria Jorge Jesus. Isso não é amor. Isso é outra coisa. E é um caso de polícia, mas a polícia disse que não foi invasão, porque a porta estava aberta. E outro problema é o portão estar aberto, né? De qualquer forma, é uma propriedade privada, né? Claro, então... se eu deixar minha porta aberta, você pode entrar na minha casa e levar minha televisão? Não, independentemente disso. Se eu chegar na minha casa, eu tiver deixado a porta aberta, e você tiver entrado na minha casa, eu pegar você saindo com a minha televisão de casa, isso foi o quê? Foi furto ou não foi furto? Foi invasão ou não foi invasão? Ah, mas a sua porta estava aberta, achado não é roubado? Não, não é bem assim, né? Vamos combinar que não é bem assim. Definitivamente não. Agora fica um convite para vocês, envolve Neymar e um produto muito especial do UOL Prime. Já está no ar hoje o segundo episódio do podcast Neymar, que é, como eu falei, um produto do UOL Prime. E este episódio conta como o Neymar, pai, fez uma operação para levar o filho ao Barcelona, quando ele estava no Santos, e também ao mesmo tempo em que negociava com o Real Madrid. E com isso, o pai levou uma bagatela aí, 40 milhões de euros, né? Essa que é considerada aí uma das maiores transações do futebol brasileiro. O podcast ele é apresentado por Juca Kfouri, pelo Pedro Lopes, que é responsável pela apuração, inclusive esteve aqui com a gente no De Primeira, e também tem a colaboração do Thiago Arantes, direto lá de Barcelona. O conteúdo é resultado de mais de 6 mil páginas de documentos e contratos e 15 horas de depoimentos exclusivos. Então, a nossa equipe se debruçou sobre todo esse material para trazer esse produto incrível e importante para vocês acompanharem. QR Code na tela, vocês acessam aí, já tem acesso a todo o nosso conteúdo. Muito bem, falando no assunto, o assunto aparece. Não é Neymar, é mais importante que ele. É Thiago Arantes, que chega diretamente da Espanha para conversar com a gente, mas sobre seleção brasileira, hein? Porque o assunto Ancelotti vai ganhando cada vez mais força, o negócio está ficando quente. O PVC dizia que não acreditava em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, talvez. Não, mas o Coelhinho da Páscoa eu tô passando aqui na minha frente todo dia agora. Tô achando que esses seres vão aparecer pro PVC esse ano. Depende do presidente Edinaldo não ter um problema com a justiça lá depois da investigação na Câmara. Mas isso